pouquinho sobre um personagem bíblico hoje. O seu nome é Noé. E Noé é um personagem que tem a sua história contada no livro de Gênesis, e ele é citado por todo o texto sagrado. Ele é um dos principais personagens do tempo antigo, e eu mesmo, particularmente, eu citei Noé nos últimos sermãos que preguei. Eu devo ter citado Noé pelo menos umas 5 vezes, porque ele sempre tem algumas lições importantes para nos ensinar a respeito da nossa vida, do nosso cotidiano. Noé ele tinha uma vida diferente do restante da sociedade com o qual ele interagia e desempenhou um papel muito importante nas Escrituras, não somente nos planos de Deus com relação àquilo que haveria de acontecer e que aconteceu na sua época, mas também com relação a nós que estamos aqui distantes de Noé há 6.000 anos, né? Porque ele nos ensina grandes coisas, ele nos traz grandes lições de vida que precisamos aprender e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação com Deus e com a sociedade e também com a igreja. A palavra Noé, o nome Noé, ela significa, não se tem assim uma ideia exata do nome, mas o mais aproximado é aceito como a palavra repouso, descanso. Então Noé era um homem que de fato foi usado por Deus no momento oportuno, no momento exato, a que Deus queria que Noé fosse um instrumento seu. A história dele é muito bonita e nós conhecemos a história, está lá em Gênesis 6, Gênesis 7, e nós lembramos, quando pensamos nessa história, de que a humanidade estava vivendo uma situação muito dramática, muito caótica. Alguns chegam até a dizer que é bem parecida com aquela que nós estamos vivendo hoje. Mas eu digo, sem sombra de dúvida, que a relação, a condição da sociedade contemporânea de Noé era muito pior do que a nossa. E Deus ele escolheu Noé, porque Noé tinha um caráter irrepreensível, ele era conhecido como uma pessoa do bem na sua sociedade, um homem que vivia para Deus, que tinha uma comunhão muito grande com Deus, que tinha um caráter justo e íntegro, bem diferente de toda aquela população. Ele tinha 480 anos quando ele recebeu a ordem de Deus para começar a construir aquela arca. Com 500 anos de idade, ele teve seu primeiro filho. E quando tinha 600 anos de idade, é que o dilúvio veio sobre a terra. E após o dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos, né? E viveu, então, 950 anos. E aí a gente percebe que existe um lapso de 120 anos, desde quando Deus disse a Noé que iria trazer o dilúvio, até quando Deus trouxe o dilúvio. Mas isso não fez com que Noé deixasse de ter esperança no Senhor. A primeira palavra que eu digo a respeito de Noé, que eu quero chamar a tua atenção, é a respeito da esperança. Quanta esperança no coração desse homem. Já velho, e ele recebe então de Deus uma incumbência, e ele espera 120 anos na cronologia do seu tempo, até que Deus pudesse cumprir aquilo que disse que haveria de cumprir. E durante esses 120 anos, Noé ele se dedicou à construção de uma arca. Agora, pensem vocês quanta fé esse homem tinha no coração, quanta esperança da parte de Deus. Construiu uma arca no lugar que não tinha nem como colocá-la para poder flutuar. Não existiam rios, não existia um lugar onde ela pudesse flutuar naquele espaço onde ele estava construindo a arca. Ele construiu a arca no seco, porque ele teve fé, ele acreditou naquilo que Deus havia falado para ele. Isso já nos leva a uma primeira reflexão. Como é que anda a nossa fé em Deus? Como é que anda a nossa fé naquele que conduz a nossa vida, que guia os nossos dias, que nos deu a vida que nós temos hoje? Será que nós temos, de fato, tido fé suficiente
para suportar dias maus como esses que nós estamos vivendo, precisamos ter muita fé, precisamos ter muita esperança. Todos os dias eu tenho notícia de alguns irmãos queridos que estão acometidos pelo vírus do corona, né? Pelo corona. Hoje mesmo, com muita tristeza, eu soube de um amigo meu, pastor Lúcio, da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, que foi acometido também deste vírus, e tantos outros colegas, tantos amigos por aí afora, acometidos também por este mal e vivendo essa situação difícil. Mas e a nossa fé? E a nossa esperança de que Deus há de restaurar a vida, que Deus há de restaurar a saúde? Há pouco estava aí na nossa live o Milton, e o Milton ele foi acometido de corona, ele e toda a sua família, suas 2 filhas e a sua esposa. E o Milton está bem, para a glória de Deus. A Tânia, sua esposa, está bem, para a glória de Deus. As suas filhas também estão bem, para a glória de Deus. Nunca lhe faltou a esperança, nunca lhe faltou a fé. E assim como Noé, nós também precisamos ter fé e esperança, mesmo quando olharmos e na nossa visão visualizarmos apenas situações difíceis de serem enfrentadas, né? Todo mundo tem medo do corona. Hoje eu estive fazendo uma visita e uma irmã muito querida me disse: olha, pastor, eu estava sem sair de casa, com medo deste vírus. Eu estou com medo deste vírus. E para piorar a situação, a irmã foi acometida de uma gripe. E aí, então, a sua situação, o seu temor cresceu ainda mais. Mas nós precisamos ter confiança. A palavra de Deus nos garante que Deus é quem nos guarda. E nós precisamos acreditar nisso. Precisamos viver nessa convicção. Precisamos viver nessa fé, nessa esperança de que o Senhor é quem nos guarda. E se vivermos longe dessa doença, glória a Deus. Mas se a doença nos alcançar também, glória a Deus. Deus é aquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. E ter esperança no Senhor, ter fé no Senhor, é a melhor coisa que podemos fazer. E Noé demonstrou isso com muita clareza durante esses 120 anos que trabalhou arduamente na construção de uma arca no seco, seguindo a orientação de Deus. Uma outra coisa que o texto nos demonstra a respeito de Noé é que ele era um homem, de fato, temente a Deus. A palavra de Deus diz no capítulo 6, no versículo 9 do texto de Gênesis, que ele era um homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Noé caminhava com Deus. Noé tinha, dentro da sua caminhada, a certeza de que Deus estava com ele. Será que nós caminhamos com Deus? Até que ponto nós caminhamos com Deus? Até que ponto nós somos tementes a Deus? E ser temente a Deus, eu tenho dito isso com muita frequência, não é ter medo de Deus, mas é colocar Deus em primeiro plano na nossa vida. Temer a Deus é respeitá-lo acima de tudo. Era o que Noé fazia. Claro que ele vivia dentro de um contexto social e ele interagia naquele contexto social, vivia num contexto familiar, interagia no seu contexto familiar, mas o que era mais importante na vida de Noé era a sua relação com Deus, porque ele temia Deus, ele sabia que Deus deveria ocupar na sua vida, no seu coração, o lugar mais importante. Assim precisa ser na nossa vida também. Deus precisa ocupar o lugar mais importante da nossa vida. Nós precisamos temer a Deus, precisamos andar em justiça, precisamos andar de tal maneira que demonstremos nas nossas ações, e isso é muito importante, não é só falar não, mas é viver intensamente, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e possam dizer, de fato, essa pessoa vive com Deus. Isso não é por vaidade, não. É porque os nossos frutos vão testemunhar da nossa relação com Deus, e esse testemunho da nossa relação com Deus fará com que outras tantas pessoas possam se dobrar a Deus também. Temer a Deus é algo muito importante na nossa vida. Provérbios, capítulo 10, versículo 27, diz que o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Nós queremos uma vida prolongada, uma vida na presença de Deus a cada dia. Aliás, a nossa vida, nós que tememos a Deus,
de verdade, nós que vivemos uma relação profunda com Deus, a nossa vida é eterna. Nós viveremos para sempre com Deus. Nós temos essa convicção, mas nós precisamos viver segundo a orientação de Deus, para a glória de Deus. Precisamos viver dessa maneira. A Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 4, que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Tudo de bom vai nos acontecer na medida em que nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí talvez você pergunte, mas pastor, não acontece nada de ruim com quem teme a Deus? Pode acontecer. Eu acabei de citar nomes que eu sei, que eu creio que temem a Deus e que foram acometidas pelo vírus do Covid-19. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Seria idiotice de nossa parte pensarmos que nós estamos imunes ao vírus pelo fato de sermos crentes ou de sermos cristãos. Nós não estamos imunes ao vírus. A diferença é que, mesmo que ele nos alcançar, nós continuaremos temendo ao Senhor, continuaremos nos alegrando no Senhor, continuaremos vivendo uma vida na presença de Deus, para a glória de Deus. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. É o que Moisés fala ali em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 4, no Pentateuco. É o que nós precisamos fazer, nos apegar a Deus, obedecer a Deus, sermos fiéis a Deus, andar com Deus como Noé andava. Você acha que foi à toa, foi por uma mera coincidência ou foi por uma escolha aleatória que Noé foi escolhido para poder conduzir aquele processo de um recomeço, de uma retomada da humanidade? Não foi, não. É porque Noé, ele destonava da sociedade em que ele vivia. Porque Noé, diferente da sociedade em que ele vivia, ele temia e servia e obedecia a Deus. Ele vivia numa relação de dependência de Deus. Quando nós vivemos numa relação de dependência de Deus, Deus pode fazer coisas tremendas através da nossa vida e na nossa vida também. É por isso que nós precisamos ter essa certeza e esse comportamento. Eu quero chamar a tua atenção, irmão. Você que é membro de uma igreja, seja da Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto ou de qualquer outra igreja, e você que também não é membro de nenhuma igreja. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer ao Senhor. Precisamos colocar Deus no lugar que lhe é devido, que é no centro da nossa vida, no lugar mais importante da nossa vida. Eu quero dizer para você que não existe nada que pode substituir Deus. Eu quero dizer a você que não existe nada que possa ser mais importante na sua vida do que Deus estar em primeiro lugar em tudo. Você precisa se relacionar com Deus, falar com Deus nos momentos bons, falar com Deus nos momentos difíceis, se alegrar com Deus nos momentos de alegria e chorar diante de Deus nos momentos de tristeza, agradecer a Deus nos momentos de bonança e rogar a Deus nos momentos de dificuldade, porque Deus, ele ouve a nossa oração e ele caminha para a nossa paz, porque ele nos ama, porque ele quer nos transformar a cada dia. Uma terceira questão, além do temor e da fé que Noé tinha, era o fato de Noé ser obediente a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2, faz essa menção pela primeira vez. Essa menção depois é repetida no capítulo 7. Diz assim, e sede cumpridores da... Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Olha só que situação. Imagina você agora, diante dessa situação, se Deus dissesse a você para que você fizesse alguma coisa na qual as pessoas olhariam e você mesmo, de repente, não conseguisse ver a lógica naquilo que está sendo pedido. O que Deus pediu para Noé, quando ele tinha 480 anos, ele disse a Noé que haveria de fazer um dilúvio. Com quase 500 anos, Noé já estava na construção de uma arca. E Deus deu, inclusive, as dimensões dessa arca. Disse de que forma ela deveria ser feita,
com que madeira ela deveria ser feita, como seriam as divisões e o tamanho exato de largura, de altura, de comprimento daquela arca. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele não deixou que o seu próprio pensamento, o seu próprio sentimento, a sua própria inteligência pudesse atrapalhá-lo nessa relação de obediência a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes nós nos vemos num mundo em que somos criticados por causa de algumas atitudes nossas como cristãos. Alguns nos criticam, alguns dizem que nós somos extremamente conservadores, alguns nos chamam de moralistas, outros nos chamam de pseudo-religiosos ou de falsos religiosos, de falsos profetas. Tantas coisas aí que as pessoas nos acusam porque nós obedecemos a Deus. Nós vivemos alguns padrões na sociedade, alguns padrões que destoam daquilo que a sociedade tem como certo, não é porque nós queremos contrariar a sociedade, mas porque nós queremos obedecer a Deus. E se aquilo que Deus diz contraria o que pensa a sociedade, então eu vou contrariar a sociedade, porque é mais importante, é muito mais importante, disse Pedro lá em Atos capítulo 5, versículo 29, Deus, do que obedecer a homens. A obediência é um princípio que nós precisamos ter. Noé não tivesse obedecido a Deus e ele teria sucumbido juntamente com a sua família, como todo aquele povo sucumbiu diante daquele dilúvio. Nós precisamos obedecer e entender que é isso que Deus espera de nós. Isso não é só discurso, não. Tem muita gente que é crente do discurso, tem muita gente que é crente apenas do oba-oba, da falácia. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 6, versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu lhe digo? Nós precisamos aprender a obedecer a Deus em tudo, queridos. Mas, pastor, como é que eu vou conhecer a palavra de Deus? Como é que eu vou poder obedecê-lo? Através da sua palavra. É na palavra de Deus que nós vamos aprender a direção de Deus para a nossa vida. Eu não preciso ficar esperando uma revelação do profeta A ou do profeta B. Eu preciso obedecer a palavra, ou então ouvir essa palavra segundo a revelação que nos é dada através dos profetas nos nossos dias de Deus, que pregam a palavra de Deus, que ensinam. É isso aqui que eu tenho que viver, querido. É isso aqui que tem que ser o norte da minha vida. Eu tenho que ser obediente a essa palavra, porque essa palavra me conduz à vida, essa palavra me conduz à graça, essa palavra é misericórdia sobre mim. E por essa palavra eu sou salvo, pela graça emanada de Jesus Cristo, o Logos de Deus. Você entende isso? Não fosse obediente à palavra de Deus, Noé e seus filhos teriam sucumbido. Não fosse obediente à palavra de Deus, nós não estaríamos aqui hoje falando deste grande homem de Deus que viveu quase 1000 anos, 950 anos, e esse ficou velhinho, hein? Nós não estaríamos falando dele se ele não fosse obediente. Tiago, capítulo 1, versículo 12, também nos traz uma orientação que precisa estar clara na nossa vida, no nosso coração. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muita gente enganada, não está enganada por Deus, não está enganada pelo pastor, não, enganada por si mesmo, porque tem a palavra de Deus, mas não a cumpre. Ouve a palavra de Deus, mas não a vive. Fica fazendo uma escolha, uma seleção aleatória das coisas que ele pode e que ele quer viver. Ora, isso para mim é importante, eu vou viver. Isso para mim me parece meio absurdo, eu não vou fazer. Nada a ver com relação a isso. Isso é uma questão apenas cultural, que não se aplica a mim. Meu irmão, abre os teus olhos, irmãos. Abre os teus olhos. O que Deus quer é que nós sejamos felizes. Toda a escritura de Deus é revelação de Deus para que nós possamos conhecê-lo e conhecer a nós mesmos. Deus não precisa de nós para ser feliz, não. Deus não precisa de nós para nada.
tudo que ele ensina na sua palavra para que nós sejamos felizes, porque Deus nos ama. O amor de Deus por nós é insuperável, é incontestável, é imerecível. O amor de Deus por nós é imensurável. O amor de Deus por nós é maior do que tudo. Por isso, querido, seja obediente a Deus como foi Noé e viva para a glória de Deus cada dia da sua vida. E por último, por causa da sua fé, por causa do temor e por causa da obediência, Noé viu a bênção de Deus. Sabe quantos anos ele tinha quando o dilúvio chegou? 600 anos. 120 anos depois de ter recebido de Deus a orientação para construir aquela arca, a orientação a respeito do que Deus haveria de fazer. 120 anos depois, com 600 anos, ele percebe que tudo aquilo que Deus falou procedia. Gênesis capítulo 7, versículos 6 e 7. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E presta atenção agora. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, por causa das águas do dilúvio. E Gênesis 7, 23, que diz assim: assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, aqueles que seguiram a orientação de Deus, aqueles que decidiram obedecer, aqueles que temiam a Deus, aqueles que foram fiéis a Deus, estes sobreviveram. Nós estamos vivendo tempos parecidos com esse. Eu não quero fazer uma analogia da sociedade de Noé com a nossa sociedade, até porque eu acredito que a sociedade que Noé vivia era muito pior do que a nossa. Mas nós estamos vivendo um tempo sem precedente na história da humanidade moderna. Estamos vivendo um mundo onde os valores estão invertidos. Estamos vivendo um mundo onde as coisas acontecem de maneira tão rápida que nós não conseguimos nem refletir a respeito das posturas que precisamos tomar. Vivemos um tempo onde a palavra de Deus é confrontada, onde Deus é confrontado, onde os filhos e filhas de Deus são confrontados. Nós vivemos tempos difíceis, e de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor não está alheio a toda essa situação. Nós já estamos vivendo o princípio das dores. E em qualquer momento, Cristo há de se revelar poderosamente entre nós. E aí, então, aqueles que creem em Deus, aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que são obedientes e que ouvem a sua palavra, estes, sim, viverão para sempre com Deus na glória.